Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. Por 6-5, o Supremo Tribunal Federal considera inconstitucional o orçamento secreto. Parlamentares agora discutem como redistribuir os quase 20 bilhões de reais. O ministro Gilmar Mendes, do STF, decide que o pagamento do Bolsa Família pelo governo não fura o teto de gastos. O presidente da Câmara, Arthur Lira, mantém a votação da PEC da transição para amanhã. Um comitê da Câmara dos Estados Unidos recomenda o julgamento do ex-presidente Donald Trump pela invasão ao Capitólio. E os argentinos se preparam para receber a seleção tricampeã do mundo. O Jornal Nacional está começando. Direto da Avenida Paulista, começamos agora o CNN Prime Time na TV e nas plataformas de streaming YouTube e Prime Video desta segunda-feira, 19 de dezembro. Vamos às notícias, com destaque para a derrubada do orçamento secreto pelo Supremo Tribunal Federal. Por 6-5, os ministros do STF consideraram as emendas de relator inconstitucionais por falta de transparência na distribuição de 19 bilhões de reais aos parlamentares. A decisão afeta diretamente as negociações da PEC do estouro na Câmara dos Deputados. O presidente da Casa, Arthur Lira, disse que seguirá com os trabalhos e garantiu que a votação da PEC vai acontecer amanhã. Mesmo que essa votação não aconteça, o presidente Lula não depende mais da mudança na Constituição para garantir o Bolsa Família de R$ 600 a partir de janeiro. Graças a uma decisão do ministro Gilmar Mendes, o novo governo pode deixar o auxílio fora do teto de gastos em 2023. Isso, claro, gerou muita repercussão e, para alguns congressistas, seria mais um caso de interferência do Supremo. E ainda, ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, pode ser solto a qualquer momento para cumprir prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica após ficar 6 anos na cadeia. Cabral foi condenado em 23 ações e cerca de 400 anos de pena, mas nenhuma sentença em definitivo e estava preso preventivamente. Até ser julgado em última instância, ele poderá ficar em casa. Greve de pilotos e comissários provoca cancelamentos e atrasos de voos pelo país. Nossos repórteres atualizam ao vivo a situação nos aeroportos. Nos Estados Unidos, o Congresso pede que ex-presidente Donald Trump responda criminalmente pela invasão ao Capitólio. Notícia ao vivo, análise objetiva e os placares que decidem os rumos dos países no horário nobre da informação. Eu sou Yuri Pita e este é o CNN Prime Time. Segunda-feira, 19 de dezembro, o Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques. Por 6-5, o Supremo Tribunal Federal considera o orçamento secreto inconstitucional. Afrontam as normas constitucionais que regem a matéria. E agora, o Congresso precisa decidir o que fazer com quase 20 bilhões de reais reservados para as emendas do relator no orçamento do ano que vem. Em outra frente, o ministro da Corte, Gilmar Mendes, determina que recursos para garantir o Bolsa Família em R$ 600 fiquem de fora do teto de gastos. Pressão para aprovar PEC da transição na Câmara deve ser reduzida. Paralisação de pilotos e comissários causa atrasos de pelo menos 100 voos em aeroportos do país. O comitê que investiga a invasão do Capitólio recomenda indiciamento de Donald Trump por obstrução de justiça e insurreição. É a primeira vez na história do país que um ex-presidente enfrenta acusações criminais. A Argentina está em festa. Torcedores aguardam a chegada da seleção que, depois de 36 anos, conquistou o tricampeonato mundial. Olá, boa noite. Hoje, na bancada, recebemos o cientista político Sérgio Fausto, diretor executivo da Fundação FHC, e o filósofo Luiz Felipe Pondé, diretor do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC. Olá, boa noite, 6h02. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Esse aqui é o All News
Diariamente estamos por aqui para trazer as notícias mais quentes do dia para você. Claro, com a repercussão do nosso time incrível de colunistas que você acompanha ao vivo aqui. E você, ao longo de todo o programa, pode comentar conosco também, mandando mensagem para cá, pelo chat no YouTube, pode mandar mensagem pelo e-mail fabulosidral@uol, pode mandar mensagem pelo nosso Zap Zap. A gente tem um WhatsApp criado só para você. O número é esse aí, ó, 913550557. Já pode mandar o oizinho que eu tô ligada nele aqui. E nessa semana a gente está com um horário especial do nosso All News. Você nunca me acompanha aqui nesse horário. Eu tô com você essa semana às 6 horas da tarde. Toda semana aqui para você e também na edição do meio-dia. A nossa edição das 8 horas da manhã volta em janeiro. Mas qual é o grande assunto dessa segunda-feira, dia 19 de dezembro de 2022? Orçamento secreto e o fim dele determinado pelo Supremo Tribunal Federal. A decisão saiu hoje, mais ou menos na hora do almoço. Foram 6 votos a 5. E a decisão do Supremo que considerou inconstitucional o orçamento secreto, que foi dito pelo presidente eleito Lula como um dos maiores escândalos de corrupção e alvo de críticas também. No entanto, o orçamento secreto é uma ferramenta utilizada ali na política brasileira para negociação e há já também agora muita movimentação para ver o que pode ser feito, já que o Supremo decidiu que não pode mais ter orçamento secreto, que são as chamadas emendas de relator. Eu já estou em contato aqui com 2 dos nossos colunistas para conversar conosco, para falar sobre essa repercussão da decisão do Supremo, Leonardo Sakamoto e Carla Araújo. Olha essa dupla. Veja agora outros destaques da edição de hoje. Por 6 votos a 5, STF derruba o orçamento secreto. Supremo Tribunal Federal declara texto inconstitucional. Paralisação causa atrasos em 13 aeroportos pelo país. Caças suecos comprados em 2014 começam a operar na Força Aérea Brasileira. Os F-35 Gripen foram apresentados hoje em Goiás. Essas e outras notícias você vê aqui no Rede TV News. Por 6 votos a 5, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional o orçamento secreto. Hoje, quando começou o último dia de julgamento das ações que pediam o fim do orçamento secreto, o placar estava em 5-4 pela inconstitucionalidade dessas emendas. Faltavam os votos do ministro Ricardo Lewandowski e do decano Gilmar Mendes. Na semana passada, a relatora da ação, ministra Rosa Weber, já tinha votado pela inconstitucionalidade do orçamento secreto. Segundo ela, o relator não pode criar novas despesas, só fazer correções técnicas. Rosa Weber lembrou ainda que essas emendas não possuem controle, transparência e impessoalidade, abrindo espaço para o favorecimento de grupos políticos. O voto foi seguido pelos ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia. Os ministros André Mendonça, Nunes Marques, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli divergiram parcialmente da relatora. Entenderam que o relator pode criar novas despesas no orçamento da União, mas com o estabelecimento de regras. Um ponto comum a todos os ministros na semana passada: é preciso garantir a transparência dos repasses. O julgamento estava neste ponto quando foi interrompido na última quinta-feira. No dia seguinte, preocupado com a possibilidade do orçamento secreto ser declarado inconstitucional, o Congresso aprovou uma resolução mudando as regras. Decidiu que o nome do parlamentar responsável pela destinação do recurso público deve ser de conhecimento geral, mas também criou uma divisão desigual, dando aos líderes de bancadas e aos presidentes da Câmara e do Senado o poder de definir o destino de uma fatia maior das verbas do orçamento. Por fim, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu para deixar registrado que, diante dos votos dos ministros, a PGR mudou de posição e passou a defender a inconstitucionalidade do orçamento secreto. Por 6 votos a 5, o Supremo decidiu que as emendas de relator só podem ser usadas para fazer correções técnicas no orçamento, como era feito originalmente, e não mais para incluir novas despesas e investimentos, prática que começou em 2020. O Congresso já começou a se movimentar para ajustar a proposta de orçamento do ano que vem.
Depois de uma reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, o relator geral do orçamento, o senador Marcelo Castro, do MDB, falou em alternativas para destinar os 19 bilhões e 400 milhões das emendas do orçamento secreto. A preferência, segundo ele, será colocar o dinheiro nas emendas das comissões técnicas da Câmara e do Senado. Eu não posso, por iniciativa própria, colocar onde eu quiser. Eu só posso alocar esse recurso onde houver emenda, onde houver solicitação. Então, o que remanesce hoje são emendas de bancada e emendas de comissão. Como as emendas de comissão são de caráter geral, nacional, nós vamos dar preferência ao atendimento às emendas de comissão. O presidente da Câmara, Arthur Lira, também se reuniu com líderes partidários para discutir os reflexos da decisão do Supremo e analisar alternativas. Um relatório da ONG Transparência Brasil demonstrou de que forma o orçamento secreto contribuiu para a má gestão de recursos de obras na área da educação. Já faz tempo que os alunos dessa escola esperam a cobertura prometida para a quadra. Tem sol o dia inteiro, então realmente lá precisa sim de uma cobertura para as crianças poderem frequentar a quadra. A escola fica em Campos dos Goitacazes, no estado do Rio. É uma das 10 obras com recursos da União que estavam paralisadas na cidade em dezembro do ano passado, segundo um relatório da ONG Transparência Brasil. Mesmo assim, no período de 2020 e 2021, Campos foi escolhida para receber mais 3 milhões e 200 mil reais do orçamento secreto para 23 novas obras. A Transparência Brasil constatou que situações como essa, de mau direcionamento dos recursos federais para estados e municípios na área da educação, se agravaram com o orçamento secreto criado em 2020. Segundo o relatório, 639 municípios que já tinham obras escolares financiadas pelo governo federal e que estavam paralisadas ou inacabadas, mesmo assim, foram beneficiados pelo orçamento secreto. O governo federal financia, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, autarquia ligada ao Ministério da Educação, obras em escolas e creches. É o FNDE que analisa e aprova a liberação dos recursos. Em 2019, 85% do valor empenhado, ou seja, reservado pelo fundo para obras em escolas e creches, foram decisão do Poder Executivo. Mas em 2020, essa proporção se inverteu. Foram os parlamentares, por meio do orçamento secreto, que determinaram o empenho da maioria do dinheiro. Já o governo federal não participou de nenhuma decisão sobre o destino desses recursos, segundo o relatório. Em 2021, a maior parcela dos recursos empenhados também partiu do orçamento secreto. É o próprio Congresso que está decidindo quem vai receber o recurso público do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O fundo deixa de ter o poder de decidir aonde é mais prioritário investir, de fazer o controle de como o município está lidando. Isso passa direto para que o recurso seja liberado do Congresso para o Executivo. Para a ONG Todos pela Educação, a falta de transparência e de critérios técnicos traz um risco: aumentar ainda mais as desigualdades de acesso à educação. A questão técnica, ela precisa vir em primeiro lugar, né? E o que a gente vê com a prática do orçamento secreto é exatamente o contrário. Isso é absolutamente divergente, né, da ideia de uma educação menos desigual. O Supremo Tribunal Federal derrubou nesta segunda-feira, por 6 votos a 5, o orçamento secreto no Congresso Nacional. Com isso, ficou decidida a inconstitucionalidade das chamadas emendas de relator. A Caroline Rosito também vai aparecer aqui com a gente para trazer os detalhes ao vivo de Brasília desse julgamento tão esperado e tão decisivo para a política brasileira, não só para este fim de ano, mas provavelmente para os próximos 4 anos, não é, Carol? Boa noite para você.
Oi, Yuri, boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, olha, esse julgamento então foi concluído, né, nesta segunda-feira, depois de ter sido interrompido na semana passada e ficou então com esse placar de 6-5 pela inconstitucionalidade do orçamento secreto. Os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski foram os últimos ministros a proferirem seus votos, né, inclusive votaram de maneira diferente. Gilmar Mendes, por exemplo, votou por manter a validade das emendas de relator, mesmo defendendo ali a transparência, mais critérios de transparência para a distribuição desses recursos. Já o ministro Ricardo Lewandowski acompanhou o voto da relatora, a ministra Rosa Weber, chegou a dizer ali que, apesar do esforço do Congresso Nacional para trazer mais transparência, eles não conseguiram, deputados e senadores não conseguiram garantir as exigências determinadas pelo próprio Supremo Tribunal Federal, né? Vamos lembrar rapidamente aqui, Yuri. Na semana passada, na sexta-feira, numa sessão atípica, o Congresso Nacional aprovou um projeto de resolução com o objetivo de trazer ali mais critérios mais rígidos de transparência e de impessoalidade para a aplicação das emendas de relator, chamadas também de orçamento secreto. O próprio ministro chegou a citar essa iniciativa, mas disse que não foi suficiente para conseguir manter a constitucionalidade, então, desse mecanismo. O orçamento secreto que estava sendo julgado no STF depois de ter sido questionado por partidos de oposição. No ano passado, a ministra Rosa Weber chegou a bloquear o pagamento dessas emendas, né? Depois até voltou atrás, flexibilizando, autorizando, liberando o pagamento dessas despesas, e agora, então, o Supremo Tribunal Federal, o plenário da Corte, decidiu, então, pela inconstitucionalidade dessa matéria. Hoje, mais cedo, o próprio relator do orçamento do ano que vem, de 2023, o senador Marcelo Castro, disse que agora vai ter que fazer algumas adaptações no seu texto final ali do relatório do orçamento, né, como redistribuir aqueles 19 bilhões de reais que estavam destinados para a emenda de relator, agora para emendas de bancada, emendas de comissão, que na avaliação dele tem um caráter nacional, que podem ser distribuídas ali para áreas da saúde, educação, cidadania. O placar final ficou em 6-5 para a derrubada das emendas de relator. Além de Lewandowski, já haviam votado pela inconstitucionalidade os ministros Luiz Fux, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia e a relatora Rosa Weber. Já os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Nunes Marques, André Mendonça e Alexandre de Moraes defenderam a manutenção das emendas, porém com mais transparência. Com a decisão do Supremo Tribunal Federal, os quase 20 bilhões de reais destinados às emendas de relator em 2023 ficaram numa espécie de limbo. O relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, disse à CNN que vai redistribuir esses recursos destinados como emenda de bancada e emendas de comissão. Desta forma, pelo menos no ano que vem, o dinheiro do orçamento secreto segue nas mãos do Congresso. Nós vamos distribuir esses recursos pelas comissões e os presidentes das comissões, juntamente com os ministros futuros, que nós não sabemos quem vão ser, né, irão fazer a destinação desses recursos conforme eles sejam alocados. Na última sessão antes do recesso do Judiciário, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade das emendas de relator. Elas ficaram conhecidas como orçamento secreto. O ministro Ricardo Lewandowski abriu a sessão desta segunda-feira. Durante o voto, ele questionou o texto aprovado às pressas no Congresso Nacional na última sexta-feira, com regras para as emendas do relator. Serão destinadas 15% para as cúpulas das duas casas do Congresso Nacional. Outro aspecto que causa perplexidade é que o novo texto não estabelece regras transparentes acerca de como os recursos serão subdivididos entre os parlamentares, uma vez que caberá ao líder de cada legenda levar a efeito a repartição. Por fim, seguiu o voto da presidente da Corte, ministra Rosa Weber, ao considerar que, apesar dos esforços, o Congresso Nacional não conseguiu se adequar às exigências de transparência. Com isso, o STF formou maioria, por 6-4, mas ainda faltava o voto do decano da Corte, ministro Gilmar Mendes, que votou pela constitucionalidade das emendas de relator. As ações julgadas pelo STF foram apresentadas por 4 partidos: PV, PSOL, PSB e Cidadania. Com a decisão de hoje, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, pode perder força no Congresso Nacional, já que ele
ele comandava a Casa Parlamentar com mãos de ferro, por dominar a liberação dessas verbas orçamentárias. Nos bastidores, parlamentares dizem que ele contava com as emendas de relator para se reeleger ao cargo no ano que vem. Líderes do Congresso estariam já articulando uma mudança no orçamento de 2023 para manter os quase 20 bilhões de reais que estavam reservados para o orçamento secreto. A ideia seria remanejar esse valor para outros tipos de emenda. O Supremo decidiu hoje que o orçamento secreto do Congresso é inconstitucional. Ontem, o mesmo STF tinha liberado o Bolsa Família do teto de gastos. São decisões que repercutem na Câmara e no futuro governo. O Congresso bem que tentou evitar uma derrota e mudou as regras do chamado orçamento secreto, mas não adiantou. Na retomada do julgamento nesta segunda, o Supremo Tribunal Federal considerou a medida inconstitucional por 6 votos a 5. O voto decisivo foi do ministro Ricardo Lewandowski. Na última sexta, ele chegou a afirmar ao lado do presidente do Senado que as alterações aprovadas pelos parlamentares naquele mesmo dia seriam levadas em consideração, dando a entender que poderia dar aval às emendas. Hoje, justificou. Não foram adotadas todas as providências necessárias para uma adequada transparência do processo de repartição das verbas orçamentárias e não se logrou garantir a rastreabilidade das solicitações de distribuição de emendas e de suas respectivas execuções. Após a decisão, o presidente da Câmara, Arthur Lira, convocou os líderes dos partidos para uma reunião de emergência. No fim da tarde, se encontrou com Rodrigo Pacheco na residência oficial do Senado. O relator do orçamento do ano que vem, Marcelo Castro, anunciou que os quase 19 bilhões e meio de reais previstos no orçamento secreto serão remanejados para as emendas de 2023, indicadas por comissões e bancadas, que são instrumento legítimo de aplicação dos recursos do orçamento. Ou seja, os parlamentares terão acesso ao dinheiro, mesmo com a decisão do Supremo, só que agora de forma transparente. A principal crítica às emendas de relator é que elas permitiam a distribuição sigilosa de recursos públicos a um grupo restrito de parlamentares, sem qualquer fiscalização. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, determinou o cumprimento de uma decisão da Justiça que permite o pagamento do Bolsa Família de R$ 600 sem furar o teto de gastos. Mesmo assim, integrantes do governo de transição disseram hoje que vão continuar trabalhando para aprovação na Câmara da PEC da transição. O ministro Gilmar Mendes atendeu a um pedido da Rede Sustentabilidade. O partido afirmou ao tribunal que houve descumprimento da decisão do Supremo de abril do ano passado, que mandou o governo e Congresso viabilizarem o pagamento da renda mínima. No pedido, o partido alegou que o projeto de lei orçamentária para 2023 traz previsão para custeio do Auxílio Brasil no valor de R$ 405 e não de 600 como é hoje. Segundo a decisão do ministro, para garantir essa renda mínima, o governo pode usar recursos fora do teto de gastos, utilizando crédito extraordinário e o dinheiro liberado com as novas regras de pagamento de precatórios. O ministro argumentou que os recursos financeiros existem para fazer frente às inúmeras despesas que decorrem dos direitos fundamentais preconizados pela Constituição. Essa decisão vale só por um ano e se restringe ao valor necessário para manter o Bolsa Família em R$ 600. Mas como o novo governo incluiu na PEC da transição um valor bem maior para cumprir outras promessas de campanha, as negociações pela aprovação da proposta continuaram hoje. A proposta da PEC aumenta o teto de gastos em 145 bilhões de reais, para que 70 bilhões sejam usados para pagar o Bolsa Família de R$ 600 a partir de janeiro e um adicional de 150 por criança de até 6 anos. O atual governo tinha 105 bilhões de reais reservados para um benefício de apenas R$ 405 no ano que vem.
O valor aprovado pelo Senado é maior do que o necessário para bancar o Bolsa Família. Outros 75 bilhões poderão ser usados como o governo quiser. As mudanças no teto valem pelos próximos 2 anos. A proposta deixou fora dos limites do teto até 23 bilhões de reais em investimentos se houver excesso de arrecadação de impostos. Também foi aprovado um mecanismo para o governo federal usar recursos do PIS e PASEP esquecidos por trabalhadores. Decisão do Supremo Tribunal Federal voltando para Brasília, mas desta vez uma decisão individual, não uma decisão de plenário. O ministro Gilmar Mendes determinou que os benefícios destinados a garantir uma renda mínima a brasileiros sejam excluídos do teto de gastos. Mais uma vez está com a gente Caroline Rosito, que vai contar mais detalhes dessa decisão. De novo, essa é uma decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes, Carol, mas que também ajuda o governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva. É isso, Yuri. Olha, Gilmar Mendes atendeu a um pedido feito pelo partido Rede Sustentabilidade, que protocolou essa ação no Supremo Tribunal Federal na última sexta-feira, e ele, então, tomou essa decisão na noite de domingo, né? Gilmar Mendes, então, que determinou que o Bolsa Família pode ser pago por meio de uma medida provisória. Essa decisão acontece justamente no meio, ali, naquele momento em que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados especificamente, está tentando destravar a PEC para viabilizar o pagamento do Bolsa Família, né, no valor de R$600, além de outros programas sociais que são promessas de campanha do governo eleito. Gilmar Mendes colocou na decisão, então, que o Bolsa Família pode ser pago através de uma medida provisória, que aí o próximo governo iria autorizar por meio de uma edição de uma MP com um crédito extraordinário, que isso não iria ser colocado ali como furo do teto de gastos, porque poderia ser pago com recursos de precatórios. Mesmo com essa decisão, aliados ali ao governo eleito afirmam que a prioridade continua sendo as tratativas, as negociações para aprovar a PEC chamada ali PEC do estouro, né? Isso porque ela abre um espaço maior de recursos dentro do espaço fiscal de até 145 bilhões de reais, ali um prazo de vigência de 2 anos. Tudo isso está sendo negociado no Congresso com expectativa de início da votação a partir de amanhã, terça-feira, segundo prometeu o presidente da Câmara, Arthur Lira. Apesar disso, os aliados de Lula também analisam essa decisão do ministro Gilmar Mendes como uma forma de tornar ali o governo eleito menos dependente, principalmente do presidente da Câmara, Arthur Lira, para ter que garantir ali a aprovação dessa PEC, né? Eles avaliam que se caso a PEC não passe, existe esse plano B de garantir o Bolsa Família por meio de uma medida provisória que pode ser editada a partir do ano que vem, logo no primeiro dia de governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, garantindo esse crédito extraordinário fora do teto de gastos. Assim que essa decisão foi tomada, alguns aliados de Lula comemoraram a decisão, como o próprio senador Randolfo Rodrigues e até o senador Renan Calheiros, aliado direto ali do presidente eleito Lula, que nas redes sociais colocou que é uma vitória para o novo governo. A gente segue acompanhando, de qualquer maneira, os desdobramentos dessa decisão, amanhã, principalmente no Congresso, lá na Câmara, com a expectativa do início da votação da PEC. Eu volto com você. Legal, obrigado mais uma vez, Carol Rosito, direto de Brasília. Quem também falou sobre essa decisão do ministro Gilmar Mendes foi o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Para ele, essas negociações sobre a PEC no Congresso devem continuar porque, segundo ele, preservam a institucionalidade da política. Vamos ouvir. Todas as vezes que a gente se dispôs a sentar com o Congresso, nós tivemos êxito na compreensão do problema que foi herdado. Né? Com poucas reuniões no Senado, das quais eu participei, foi possível ali alinhavar um conjunto de princípios para consagrar na PEC da transição. É óbvio que é uma negociação a ser feita, mas não me parece que na Câmara tenha razões para ser muito mais difícil do que no Senado. São mais partidos representados, há um número maior de parlamentares, são 503 deputados, o quórum é elevado, tudo isso nós sabemos. Mas nós sabemos também que o Congresso tem demonstrado boa vontade em compreender o problema que foi gerado.
Os pingos nos is. Jovem Pan. Segunda-feira, 19 de dezembro de 2022, eu sou William Travassos, estamos começando o Pingo nos Is, aqui nos estúdios da Jovem Pan, na Avenida Paulista, Fernão Lara Mesquita e o Coronel Telhada de forma remota. Eu tenho José Maria Trindade e o Paulo Figueiredo. Nós vamos comentar os principais assuntos do dia. É claro que em destaque, na abertura, dos senhores que estão nos acompanhando, nós vamos falar dessa decisão no domingo. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, atendeu à Rede Sustentabilidade de Randolph Rodrigues e determinou que os benefícios destinados ao Auxílio Brasil sejam excluídos do teto de gastos. Conforme a decisão, os recursos podem ser obtidos pela abertura de um crédito extraordinário. A medida do ministro interfere diretamente nas negociações entre o Congresso Nacional e a equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que apresentou a PEC Fura-Teto com a finalidade de aumentar as despesas públicas em 2023 em cerca de 200 bilhões de reais. Parlamentares e partidos vinham exigindo cargos para votar a favor da PEC. Fernão Lara Mesquita. Bom, pelo jeito nós não precisamos mais do Congresso, o Judiciário já resolve tudo? Ou você tem um partido sem voto, né, acionando o STF, que não tem nenhum, esse partido tinha alguns, né, tem um pouquinho assim, para eliminar a sanção a quem violar a proteção da moeda que remunera o trabalho de todos nós. Este domingo, o ministro Gilmar Mendes determinou que as despesas do Bolsa Família fiquem de fora do cálculo do teto de gastos. A decisão de Gilmar Mendes responde a um pedido da Rede Sustentabilidade. O partido alega que é necessário garantir o acesso dos cidadãos a um programa de renda mínima em 2023. Na liminar, o ministro determina que o dinheiro para a manutenção do valor do Bolsa Família ou de qualquer outro programa de renda mínima deve ficar fora do cálculo do teto de gastos. Gilmar Mendes ainda libera a próxima gestão a buscar recursos para o programa por meio de um crédito extraordinário. Segundo a decisão, esse possível crédito só cobriria a diferença entre os R$600 que o governo paga atualmente e os R$405 reservados para o ano que vem. Garantir espaço fiscal para o futuro Bolsa Família é um dos principais pontos da PEC da transição, que atualmente está parada na Câmara dos Deputados. Apesar da conquista no Supremo, a equipe de Lula ainda tenta aprovar a PEC no Congresso. Nesta segunda-feira, Fernando Haddad, nomeado para assumir o Ministério da Fazenda a partir de janeiro, disse que o governo eleito não trabalha com um projeto alternativo para liberar as despesas. A negociação, ela permanece. O que é importante para o país apostar na boa política, na negociação, na institucionalidade, para a gente dar robustez para a política econômica que vai ser anunciada e que vai aplacar os ânimos e mostrar que o Brasil vai estar no rumo certo a partir de 1º de janeiro. O texto da PEC da transição, aprovada no Senado, eleva o teto de gastos em 170 bilhões de reais por 2 anos. Além de garantir o pagamento do futuro Bolsa Família, a proposta recompõe as defasagens do orçamento do ano que vem e inclui recursos para investimentos públicos em infraestrutura. A expectativa é de que a Câmara comece a votação da proposta a partir de amanhã. Depois da liminar de Gilmar Mendes sobre o Bolsa Família e da decisão do plenário do Supremo sobre o orçamento secreto, o presidente da Câmara, Arthur Lira, se reuniu com líderes partidários para analisar o impacto das mudanças na tramitação da PEC. O encontro foi fechado para a imprensa. O STF resolveu para o PT apenas uma parte do problema, uma vez que apenas a distribuição do Bolsa Família não é suficiente para, de fato, tirar o Brasil de uma crise econômica generalizada que nós estamos vivendo hoje. Isso não tira também o poder, né, do Congresso nas operações de negociação com o governo federal. Outra decisão do STF impactou diretamente as negociações para a aprovação da PEC da transição na Câmara. No domingo, o ministro Gilmar Mendes atendeu a um pedido da Rede Sustentabilidade e determinou que a verba destinada aos benefícios de renda mínima, como o Bolsa Família, fique fora do teto de gastos.
O despacho de Gilmar Mendes autoriza o novo governo a abrir um crédito extraordinário para manter o pagamento do Bolsa Família de R$ 600, mesmo que a PEC da transição não passe na Câmara. Já aprovada no Senado, a PEC amplia o teto de gastos em 145 bilhões de reais e libera mais 23 bilhões para outras despesas. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, deixou a unidade prisional da PM em Niterói, na região metropolitana do Rio, agora há pouco. Ele vai para a prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. O Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão da prisão preventiva de Sérgio Cabral porque ele estava na cadeia há 6 anos sem sentença definitiva. Mas o ex-governador não foi inocentado e continua respondendo a processos por corrupção. Somadas, as condenações chegaram a 425 anos de prisão. Breaking News, CNN. Mais uma vez, direto do Rio de Janeiro, Pedro Duran com as informações, a expectativa da soltura do ex-governador Sérgio Cabral. Pedro. O carro que vai levar Sérgio Cabral de volta para casa acabou de entrar por aquele portão azul que vocês veem no fundo da imagem do Leandro Santana. Ele vai sair a qualquer momento aqui. Os trâmites de soltura de Sérgio Cabral, Yuri, já foram concluídos. Já está tudo pronto. A polícia já fechou a rua. Toda a imprensa se posicionou aqui bem na frente do presídio e ele vai sair a qualquer momento aqui. Portanto, já foi concluído o trâmite de soltura de Sérgio Cabral. Vocês veem aí nas imagens que a rua está bloqueada, existe aí um grupo de pessoas que já se posicionaram aqui para poder acompanhar esse momento da saída de Sérgio Cabral. Aparentemente, eles fizeram um esquema diferente daquele que é comum aqui no presídio. Colocaram o carro que deve levar o ex-governador para dentro daquele portão azul e justamente por isso a gente talvez não tenha uma imagem tão clara do ex-governador saindo de sua cela e se encaminhando para o carro que vai levá-lo de volta para casa. Agora a polícia orienta os jornalistas a se afastarem, isso porque o trânsito aqui na rua foi fechado, tudo para garantir que ele possa sair daqui de uma vez. Os carros vão passar a qualquer momento e a gente vai ver, portanto, um comboio de carros que vão levar os advogados, os familiares e o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, de volta para casa. Ele que vai ficar no bairro de Copacabana, em um apartamento da família. Intensa movimentação agora, porque havia expectativa de soltura de Sérgio Cabral desde a sexta-feira, quando a gente teve a decisão do ministro do STF, Gilmar Mendes, desempatando o placar que estava em 2-2 e decidindo por acatar o pedido da defesa de Sérgio Cabral e soltar o ex-governador do Rio de Janeiro, entendendo que a prisão preventiva não fazia sentido. Os portões agora se abrem e vocês veem finalmente o comboio que está levando Sérgio Cabral e os advogados, deixando a unidade prisional da Polícia Militar aqui em Niterói agora. Dentro desses carros, os advogados de Sérgio Cabral e também a família dele, o Marco Antônio Cabral, filho dele, que está aqui. A polícia agora tenta impedir a gente aqui de conseguir registrar as imagens, mas o que vocês veem aí é justamente o carro que está levando o Sérgio Cabral de volta para casa. Um grande tumulto aqui, porque a gente sabe que, de fato, havia uma possibilidade. A gente teve aí agora um pequeno problema na imagem, mas deu para ver 2 carros. A gente viu um Jeep Renegade saindo e esse Honda, se não me engano, um HR-V novo, também fazendo parte desse comboio que foi retirar o ex-governador Sérgio Cabral do presídio. Essas imagens são recuperadas de agora a pouco, no momento em que a gente vê esse carro branco, esse Honda branco, esse SUV Honda branco, se posicionando para que Sérgio Cabral pudesse entrar nele. E o outro carro, Jeep Renegade, estava à frente, provavelmente com os advogados de Sérgio Cabral, nesse momento em que eles saíram. Essas imagens são recuperadas de agora a pouco, no momento que esses 2 carros do comboio que vai levar Sérgio Cabral da prisão em Niterói, onde ele estava preso, a última das meia dúzia de prisões em que ele esteve ao longo desses 6 anos, desde que teve prisão preventiva decretada pela Operação Lava Jato, pelo juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, esse comboio está levando, neste momento,
desde Niterói até Copacabana, na zona sul da capital fluminense do Rio de Janeiro, onde Sérgio Cabral vai cumprir prisão domiciliar, um apartamento da família dele. Tem uma série de regras que devem ser cumpridas. Ele já está com a tornozeleira eletrônica, segundo informações que o Pedro Durão obteve com um dos filhos de Sérgio Cabral. Marco Antônio Cabral disse que antes da chegada da oficial de justiça com alvará de soltura, Sérgio Cabral estava instalando ali, as autoridades penitenciárias estavam instalando a tornozeleira eletrônica, equipamento que vai fazer o monitoramento desse período de prisão domiciliar de Sérgio Cabral. A gente lembra, tem um simbolismo muito importante, olha, mais uma vez, para a gente ver aqui na tela o momento em que o comboio sai do presídio em Niterói, da unidade prisional em que estava cumprindo pena. Na verdade, não estava cumprindo pena, ainda estava em prisão preventiva Sérgio Cabral. Esse é o momento em que sai 2 carros. Um carro, aparentemente com os advogados de defesa de Sérgio Cabral, esse Jeep Renegade, e logo atrás aquele SUV Honda branco, onde ali sim aparentemente era onde estava o ex-governador Sérgio Cabral. A gente vê as imagens que a nossa equipe de reportagem estava acompanhando. Pedro. A Igreja Ortodoxa do Peru, no Brasil, anunciou o desligamento do ex-candidato à presidência Kelman Luiz Souza. Com isso, Kelman fica proibido de ministrar sacramentos e de falar em nome da igreja. Kelman afirmou em nota que foi ele quem pediu para deixar a Igreja Ortodoxa do Peru e que se filiou a outra ordem religiosa. Aliado do presidente Jair Bolsonaro, Kelman Souza assumiu a candidatura do PTB no lugar de Roberto Jefferson, que está inelegível por causa das condenações no Mensalão. A Procuradoria-Geral da República enviou ao STF uma manifestação que pede a apreensão da arma e de munições da deputada federal Carla Zambelli e ainda a suspensão do porte de arma da parlamentar. A notícia é destaque no site da CNN Brasil. Se você quiser acessar, pode clicar, pode escanear o QR Code aí no canto direito da sua tela. A manifestação foi assinada pela vice-procuradora Lindor Araújo e se deu em 2 ações que questionam o envolvimento de Zambelli em uma perseguição armada no bairro dos Jardins, em São Paulo, no fim de outubro, mais precisamente na véspera do segundo turno das eleições. E como eu disse, mais detalhes no site cnnbrasil.com.br. Depois de 5 dias foragido, o pastor bolsonarista Fabiano Oliveira foi preso nesta madrugada pela Polícia Federal. Ele estava em um ato antidemocrático no Espírito Santo. O pastor Fabiano Oliveira foi preso em frente ao 38º Batalhão da Infantaria do Exército em Vila Velha, na Grande Vitória. De acordo com a Polícia Federal, ele só não foi detido antes por questões de segurança, pois estava aglomerado com um grupo de pessoas. Líder do grupo Soberanos da Pátria, nos últimos dias Fabiano incentivou a população a comparecer em manifestações no quartel. Dizia estar em exílio militar. Vamos para frente dos quartéis. O inimigo está em desespero. O pedido de prisão de Fabiano está entre os 103 mandados expedidos pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, na última quinta-feira. Os alvos da operação são os líderes de manifestações antidemocráticas em redes sociais, quartéis e em estradas e rodovias. Em suas redes sociais, Fabiano disse que não vai dar um passo atrás antes que o comunismo caia e que é vítima de perseguição política e não cometeu nenhum crime. Mas para especialistas, este argumento, comum entre agitadores e apoiadores das manifestações antidemocráticas, não condiz com os atos praticados. O que nós temos é a liberdade de manifestação do pensamento assegurada na Constituição Federal, assim como a liberdade de reunião, liberdade de associação, só que isso tem um limite. Só que isto não pode ser exercido de uma forma que coloque em risco o Estado democrático de direito. Isto não pode ser exercido de forma que coloque em risco as instituições democráticas, o patrimônio público, o patrimônio privado, assim como o ir e vir das pessoas.
O Espírito Santo é o estado com mais mandados expedidos, 27 no total, incluindo o de Fabiano. Entre eles estão os deputados estaduais Carlos Von, do Democracia Cristã, e Capitão Assunção, do PL, ambos apoiadores de Jair Bolsonaro. Eles não foram presos, mas receberam medidas cautelares, como o uso de tornozeleiras eletrônicas, e não poderão deixar o estado. A defesa de Fabiano diz que ele só recebeu uma cópia do mandado de prisão horas depois de chegar à carceragem da Polícia Federal e que vai pedir a revogação da prisão preventiva. Ao longo de seu mandato, Jair Bolsonaro editou mais de 1.600 decretos. A chamada infralegalidade enfraqueceu as instituições públicas. Agora Lula promete um revogaço, mas terá o desafio de minimizar os rastros de medidas consideradas autoritárias. Um governo que não protegeu a floresta nem os povos originários, que perseguiu funcionários, liberou as armas e não cuidou da saúde da população como deveria, deixa sequelas que poderão ser permanentes. Para mudar a Constituição é preciso ter maioria dos votos na Câmara e no Senado. Com receio de não conseguir fazer as mudanças que queria, Jair Bolsonaro editou ao longo de seu mandato centenas de decretos e promoveu mudanças administrativas usando apenas a caneta presidencial. O método consiste em subverter a ordem constitucional brasileira, agindo no limite da legalidade, o chamado infralegalismo autoritário. O infralegalismo é o uso das prerrogativas administrativas do presidente para impor à sociedade aquilo que ele entende como correto, sem precisar passar pelo Congresso Nacional. Um dos casos mais emblemáticos foi a flexibilização do Estatuto do Desarmamento. Bolsonaro editou 17 decretos que facilitaram a compra e a posse de armas. O combate a crimes ambientais também perdeu força por causa de decretos do presidente, como o que indica que multas aplicadas pelo IBAMA devem ser revistas em audiências de conciliação ambiental, o que na prática dificulta a punição de criminosos. Ou o caso mais recente, em que, com uma canetada, Bolsonaro flexibilizou a exploração de madeira em terras indígenas. Além de decretos e instruções normativas, o presidente fez nomeações que enfraqueceram as instituições, como, por exemplo, o INPE. No primeiro ano de governo, questionou os dados do desmatamento, que bateu um recorde atrás do outro nos últimos 4 anos, e exonerou o presidente da instituição, Ricardo Galvão, um cientista reconhecido internacionalmente. Na FUNAI, nomeou Marcelo Xavier, que ao assumir, exonerou o indigenista Bruno Pereira da coordenação de povos isolados após uma mega operação contra o garimpo. Licenciado do órgão, Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips foram assassinados enquanto trabalhavam juntos para proteger os povos da floresta. Na presidência da Fundação Zumbi dos Palmares, colocou um homem negro que minimiza o racismo. Por isso, os estragos deixados ao longo dos últimos 4 anos não vão sumir com a revogação de medidas editadas por Jair Bolsonaro. Essa revogação, ela não apaga muitas vezes o rastro, que é o que a gente está falando, as consequências que elas deixaram. Então você vai ter que fazer novos decretos para lidar com aquilo que foi danificado. Para o novo governo, fica o desafio de devolver às instituições a autonomia e o poder de atuar para proteger os interesses do país. Revogar, criar uma nova normativa que permita às agências do Estado cumprir a sua obrigação legal e constitucional e redobrar o conceito de autonomia dessas instituições. Nos Estados Unidos, a comissão da Câmara dos Deputados que investiga a invasão do Congresso por apoiadores do ex-presidente Donald Trump concluiu os trabalhos. Exatamente 2 anos atrás, Donald Trump usava as redes sociais para convidar seus eleitores para irem a Washington protestar contra o resultado das eleições de 2020, que deram vitória ao democrata Joe Biden. Hoje, a comissão pediu pela primeira vez na história que promotores federais do Departamento de Justiça acusem criminalmente um ex-presidente. As acusações são
incitar uma insurreição, obstrução de um procedimento oficial do Congresso americano, conspiração para fraudar os Estados Unidos e conspiração com declaração falsa. A deputada republicana Liz Cheney lembrou que durante a invasão ao Congresso, Trump assistia a tudo na Casa Branca, sem reagir. Ninguém que se comporte desta forma num momento como aquele poderá ocupar um posto de autoridade no nosso país novamente. Ele é inadequado para liderar. A comissão, formada por 7 democratas e 2 republicanos, trabalhou durante 18 meses, entrevistou mais de 1.000 pessoas e coletou mais de 1 milhão de documentos antes de acusar Donald Trump. No dia 6 de janeiro de 2021, centenas de apoiadores do então presidente participaram de um comício em Washington. Nos arredores do Congresso, Trump falou protegido por vidros à prova de balas. Nós vamos marchar até o Capitólio. Minutos depois, um grupo de extremistas, muitos armados, invadiu o prédio que abriga o Congresso. Lá dentro, deputados e senadores reunidos formalizavam a vitória de Joe Biden. Os congressistas tiveram que ser escoltados e se esconder. Enquanto a presidente da Câmara e o presidente do Senado tentavam voltar para concluir a certificação das eleições, os extremistas chegaram a invadir o plenário, vandalizaram o gabinete dos líderes políticos e ameaçaram até mesmo o vice-presidente de Donald Trump, Mike Pence, por ter se recusado a anular o resultado das eleições. O grito de guerra ficou famoso: "Enforque Mike Pence". Houve confronto entre homens e mulheres da segurança do Capitólio e manifestantes. 5 pessoas morreram, incluindo um policial. 6 de janeiro de 2021 entrou para a história dos Estados Unidos como a primeira tentativa de golpe durante uma transição de governo. A comissão de investigação ouviu centenas de aliados de Donald Trump. Eles deixaram claro que o ex-presidente sabia que tinha de fato perdido, mas insistia na narrativa de uma fraude eleitoral. Um dos depoimentos mais significativos foi do ex-chefe do Departamento de Justiça, Bill Barr, discordando das tentativas de Trump de fraudar o processo eleitoral. E da própria filha de Trump, Ivanka, admitindo que as eleições eram válidas. CNN Prime de volta. Nos Estados Unidos, o comitê da Câmara que investiga Donald Trump recomendou o envio de acusações criminais contra o ex-presidente. O comitê também aprovou o relatório final da investigação, que será divulgado publicamente na quarta-feira. Segundo o documento, Trump obstruiu um procedimento oficial ao tentar impedir a transição do poder, fraudou o Estado, fez declarações falsas e apoiou a insurreição. Após o recebimento das acusações, o Departamento de Justiça deve decidir se avança ou não neste processo. Foram 18 meses de investigação sobre a tentativa de impedir a transferência pacífica de poder por apoiadores de Trump, que invadiram o Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021. O grupo fez uma série de audiências públicas transmitidas na TV em horário nobre. A investigação ouviu pessoas próximas a Trump, incluindo a filha dele, Ivanka, que disse não acreditar nas alegações de fraude eleitoral repetidas sem provas pelo próprio pai. Um comitê do Congresso americano recomendou o indiciamento de Donald Trump. O ex-presidente dos Estados Unidos é acusado de insurreição e outros crimes federais na investigação do ataque ao Capitólio. Foram 18 meses de investigação, mais de 1.000 entrevistas, 10 audiências públicas e a análise de 1 milhão de documentos sobre os eventos do dia 6 de janeiro de 2021. Naquela data, enquanto o então vice-presidente Mike Pence oficializava a vitória do democrata Joe Biden, apoiadores de Donald Trump invadiram o Capitólio, a sede do Congresso dos Estados Unidos, alegando fraude nas eleições. O ataque deixou 5 mortos, 140 policiais feridos e dezenas de presos. Para os parlamentares, Trump é o culpado pela invasão em uma tentativa de burlar o resultado das urnas. Eles recomendam que o ex-presidente seja processado por incitar a insurreição, obstruir atos do Congresso e por conspirar para fraudar os Estados Unidos.
É a primeira vez que o Congresso pede abertura de processo criminal contra um ex-presidente. Mas cabe agora ao Departamento de Justiça decidir se indicia ou não Donald Trump, que está em pré-campanha para voltar à Casa Branca em 2024. Motoristas de Uber protestaram em frente ao escritório da empresa em Nova York. Eles se opõem à decisão da empresa de processar a cidade de Nova York por ter aumentado as tarifas dos táxis e carros compartilhados. O aumento, aprovado no mês passado e que entrou em vigor hoje, foi o primeiro em 10 anos e resultou no aumento de salário dos motoristas em mais de 7%. Mas o Uber afirma que o aumento prejudicaria a indústria de passageiros. Nesta segunda, os manifestantes pediram aos usuários do aplicativo que boicotassem o serviço. E o bilionário Elon Musk colocou em votação a permanência dele como chefe do Twitter e perdeu. A pergunta de Elon Musk, que recebeu 17 milhões de votos, foi, abre aspas, devo deixar o cargo de chefe do Twitter, fecha aspas, e 57% das pessoas responderam que sim. Na publicação, Elon Musk disse que vai respeitar o resultado da votação, mas não deu detalhes sobre como seria um eventual afastamento do cargo de CEO da rede social. No post seguinte à enquete, ele disse, abre aspas, cuidado com o que você deseja, você pode conseguir, fecha aspas. A compra do Twitter por Elon Musk vai completar 2 meses na semana que vem, em meio a muita, mas muita polêmica. Na mais recente, jornalistas que cobrem tecnologia e falaram sobre Musk tiveram as contas suspensas do Twitter, mas depois de toda a repercussão negativa do caso, acabaram tendo as contas reativadas. Falar sobre a guerra na Ucrânia. A Rússia lançou cerca de 20 drones contra a capital Kiev e pelo menos 2 pessoas ficaram feridas. A Ucrânia afirma que conseguiu derrubar 9 desses drones de fabricação iraniana. Os outros causaram danos à infraestrutura civil da Ucrânia, que já havia sido atingida por um grande ataque com mísseis no final da semana passada. O presidente Volodymyr Zelensky disse que milhões de pessoas tiveram acesso à energia restabelecido no domingo, mas algumas regiões ainda estavam com problemas na rede elétrica. A guerra está prestes a completar 10 meses e continua sem nenhuma expectativa de acordo nem cessar-fogo durante as festas de fim de ano. O presidente russo, Vladimir Putin, está em Belarus. Depois de se reunir com o presidente Alexander Lukashenko, Putin afirmou que a Rússia não quer absorver ninguém e que inimigos querem parar a integração da Rússia com Belarus. Os Estados Unidos reagiram, dizendo que a declaração é o ponto mais alto de ironia, uma vez que Putin tenta anexar a Ucrânia. A Rússia tem feito exercícios militares em conjunto com Belarus e, no início do ano, usou o país vizinho como plataforma para atacar Kiev. Belarus já foi descrita pelo Kremlin como aliado número 1 de Moscou, mas apesar da proximidade, tem se recusado a entrar na guerra da Ucrânia. O comandante das forças ucranianas acredita que Putin e Lukashenko tenham discutido também novas ofensivas contra a Ucrânia e que tenha havido pressão por maior envolvimento de Belarus no campo de batalha. Mais notícias sobre a guerra na Ucrânia. O presidente Vladimir Putin ordenou aumento de forças russas nas fronteiras. A informação é de uma agência estatal de notícias que disse ainda que Putin teria pedido aos serviços especiais que mantivessem controle de lugares com aglomerações e locais com infraestrutura estratégica. O líder russo teria dito que defender as pessoas que residem nas novas regiões russas na Ucrânia é o dever dos serviços especiais e pediu ação contra o nacionalismo e a incitação à violência que, segundo ele, ameaçam a sociedade.